umas 3. Pode tirar a catofa do nariz mais. Nem falar, seu áudio tá saindo. Não sei, falei de propósito. Boa noite, pessoal, que começa já a entrar na live do Facebook para o nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje está bem interessante, um tema muito atual, né? Apesar de antigo, muito atual. Obrigado aí pela audiência de vocês. Às 21 horas em ponto a gente inicia o programa, tá? Já tem online aqui a Mari Leone, o Ricardo. Bem-vindo, Mari, bem-vindo, Ricardo. Tem aí a Rita Abreu, a Regiane Félix. O pessoal já tá entrando. Um abraço, Regiane. Um beijo, tia Rita. Obrigado por todo mundo. Vai te ajudar? A própria. Tá aqui já. Entrou antes do horário já. Estou com dó da sua tia. Ó, essa é a sequência de músicas. Mas eu só não pus na ordem, tá? Então pus 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí. Mas vai ter música, você vai ter que procurar agora aí já. Provavelmente não tem. Provavelmente não tem, então você tem que procurar aí. But still haven't found. Acabou aqui já. Lembrando, pessoal, que hoje o tema é bem interessante. Deus existe? Ele criou o homem ou o homem o criou? Qual a origem dele e das religiões? Seria o Deus uma necessidade de crença do ser humano ou não? Esses são os temas que serão discutidos hoje no nosso programa. Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Hoje a gente tem um convidado de peso, que é o irmão de peso, 120 quilos. Que é o irmão do Wesley Costa, porque o Wesley, como ele não aguenta o pau sozinho, ele chama o irmãozinho dele para vir ajudá-lo a me combater. Mas vamos lá. Então, você vai ter que baixar algumas músicas aí, que eu não sei se vai ter. Essa do Sisters of Mercy, certeza que não tem. Porque... Sisters of Mercy, você quer colocar pra vir pro nosso lado, então, né? É claro que não. Ué, não tem a mesma coisa com a outra. Sisters of Mercy, a gente gosta. E aí? Qual é o problema? Coisa de bicha, né? Não, muito legal, cara. Eu não conheço nada de moto. Meu. Mas, bicho, ó, quem salva esse programa é eu com o Rock and Roll, porque eu não manjo nada de música. Você é funkeiro, pagodeiro. Já tá pedindo música aqui, ó. O Ricardo tá mandando um Legião 3. Não vai rolar Legião, Ricardo. Ó, ouve. Tá pedindo Raul. O Raul pode ser. Quem que pediu Legião aí? O Marcos Terra. Manda um abraço pro Marcos aqui. E aí, Marcão, beleza? Quem que pediu um abraço pra você. Legião tá aí? nos assistindo aqui. Quem pediu Legião? A gente precisa marcar uma cerveja, Marcão. Ricardo. Ô, Ricardo, é o seguinte, cara. Continua ouvindo a rádio aí depois do programa, que certamente vai tocar a Legião. Mas no intermédio do nosso programa aqui, que sou eu que faço a trilha sonora, não vai tocar a Legião, porque é chato horrores, tá? Daiane, um abraço. Beijo, Daiane. Tchau, tchau. Então, provavelmente, ó, esta música em específico do Sisters não vai ter, que é First and Last and Always. É um clássico, Sisters of Mercy. Do caralho essa música. Qual que é? First and last and always, in the end of the time. First and last and always, sei, night. É um clássico. Você canta mal, mas dá pra entender o que você tá querendo começa chegar. assim, olha como ele começa. Eu vejo corpos em sonhos de gente morta. See a body in the dream and the death. See a body and the dreams and the... Caralho, esqueci a letra. Se eu vejo corpos. Peraí. See a body and the dream. See a body and the dream. Eu vejo corpos nos sonhos de gente morta. See a body and the dream and the dead man. É por aí, cara. Mas já começa assim, que eu esqueci a letra. Mas é uma música do caramba. Revelations é a música do álbum Peace of Mind, made em 1994. Espetacular, tá vendo? Esse aqui é o companheiro do seu irmão de rádio, entendeu? Depois vai tocar. Depois tem Back in Black,
Aí eu coloco uma pros tiozão que estiver ouvindo, Proud Mary, de Creedence. É legal, né? Creedence é legal. É legal. E uma que, apesar do cara ser uma bichona, era um baita do cantor. Friends Will Be Friends, do Queen. É do caralho essa música, não tem nem que falar. Não é verdade? Ó, a Mari... Você viu que só... A da Mari eu vou atender. Fred Mercury manda bem, James né? Joplin. Janis Joplin também é chato horrores, cara. Não põe no programa. Não, para, Mercedes-Benz cara. dá pra dormir. Puta, Mercedes-Benz é muito chato, cara. Puta. Porra, você gosta de Mercedes-Benz porque ela fica tirando sarro de Deus naquela música, né? Não, tem Fica falando pra Deus, já que dá uma TV pra ela, Tá escrito aqui? dá uma Mercedes-Benz pra ela. Proud Mary. Proud, de orgulho. Não tem relação, até porque eu não tenho essa opinião. Você vai ver durante Eu sei, é verdade. Mas ela canta assim, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Deus, por que você não me dá uma Mercedes-Benz, né? My friends all drive Porsches. Todos meus amigos dirigem Porsche. de Porsche, Exato. aquela Mercedinha não consegue. Prove that you love me. And buy a next down. Prove que me ama e pague a próxima rodada aí. É sacana ainda, né? Então, ó, não vai pôr essa porcaria de Janis Joplin, não. Não vai pôr Legião Urbana, nada dessas coisas aí, cara. Não vai pôr, porque quem cola... Oi? Eu acho que não, cara. Não é que eu me mexo muito. Ó, porque quem faz a programação de rádio aqui do programa sou eu. Então, essas músicas não vão rolar, não, cara. Não, nós podemos falar Jill, pelo menos? Jill pode. Mas não sei se vai dar tempo. Heaven and Hell? Jill, pode ser. Semana passada eu coloquei Holy Diver. Holy Diver é clássico, Então, né? coloquei, mas não foi no último programa, no penúltimo. Falou Holy Diver do Jill. Jill é foda. Jill é o mestre do rock. Jill é Uma foda. pena que nos deixou há 2 anos, eu acho, né? Muito novo, né? Câncer é foda, né? Aqui, ó. Ainda bem que o câncer não levou o Bruce também, né? Baixa assim um pouquinho. Dá um... Não, baixa não. Aí dá um... Pessoal que está na live, obrigado pela audiência. Às 21 horas começa mais um Reflexões. Vai tocar Revelações? Eu lembrei da música do Iron. Uma da música a tocar é Revelations do Iron Maiden, é por causa disso. Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Hoje o tema, Deus existe ou não existe? Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Isso é uma crença necessária ao ser humano? Qual a origem dele? Se é que ele tem origem? Hoje o programa vai ser bem legal. Bem legal mesmo. Eu não tenho algumas músicas aqui, eu preciso de viagem. Qual que não tem? Deixa eu ver. Não, tá aqui. Não tem um ano do metal, cara? Fecha a rádio, cara. Ali, ó. Não, fecha a rádio. Se tiver um ano do metal, rádio rock, fecha. Cara. Larga a mão. Né? Pode fechar. Pode largar a mão. Põe na lista aí um Jill, pô. É que o Jill tocou semana passada. E são 6 músicas só. São só 6 músicas. Porque por causa do tempo, são 6 músicas. Então eu coloquei nessa ordem. Toca Friends of My Friend primeiro, depois toca Back in Black, depois toca Proud Mary, depois toca Revelations, depois toca Metallica e fecha o programa para o pessoal ficar ouvindo Seas of Mercy. Um demônio tocando. Praticamente. Você sabe que eu fiquei sabendo, não tem muito tempo, já há algum tempo que eu vou que eu gosto de Seas of Mercy. E eu fui no show deles, deve ser uns 5 anos atrás, aqui no Via Funchal, aliás. E é ali que eu descobri que o Dr. Avalanche é um sintetizador, né? É o quê? É um sintetizador. A bateria, não tem baterista na banda. Quem faz a bateria é um sintetizador. Cara. Ah, é? E chama Dr. Avalanche. Eu achava que era um músico. Cara, Aí eu descobri lá, porque no show que era baterista. Não tem, cara. Aí depois eu fui atrás e o Dr. Avalanche é um sintetizador. E é o único que tá na banda desde a fundação. E junto com o Andrew Eldridge. Porque diz que o Andrew Eldridge é chato pra cacete, né, cara? Mas é muito legal o show ao vivo. Você vê a voz dele ao vivo, é a mesma coisa do CD, cara. Extremamente gutural. Uma voz assim, fala, porra, ele é Black Blonde, né? É que nem o vocalista do Sepultura, que tem a voz daquele jeito. O Waze, né? Você tá falando o Max ou o Derek? O Max não tem a voz daquele jeito, ele faz. Você fala que tem normalmente falando? Fala mais. Eu nunca ouvi o Derek falando. O Derek é meu vizinho. Mora lá ainda? Não mora lá. Visita lá, né? Nem tá aqui no Brasil. Derek Green. O cara tem uma voz daquele jeito.
Metallica, Sepultura já foi legal, né, cara? Hoje em dia... Não, hoje em dia não é mais legal. Eu vou te falar por quê. Enquanto você vê hoje, de novo, o Max Cavalera e o Igor Cavalera tocando com os membros do Dio, com os membros do Black Sabbath, etc., você vê hoje o André Kiss tocando com a Sandy Júnior, com a Pete. O André decepciona. Pelo amor de Deus, né, cara? Larga a mão, cara. Larga a mão. E aquele Cavalera Conspiracy lá, legal pra cacete, né? E o Igor toca demais, né? O Igor arrebenta, cara. Arrebenta. Apesar que o baterista atual do Sepultura também é muito bom, aquele moleque. Tem 22 anos de idade. Toca horrores. Vi um vídeo dele, mas nenhum deles chega nem perto do Neil Peart, tá? Neil Peart, sim, é o mestre dos mestres. Oi, sobrinha. Tudo bem? Boa noite pra você. Um beijo. Dá um beijo na Valentina e um abraço no delegado. A família toda tá aí pra apoiar? Tá todo O cara mundo. vai precisar de reforço, olha. Fala a banda aí, a banda. Que eu mais gosto? Guns N' Roses. Guns N' Roses? E a música do Guns? Welcome to Jungle. É a música que eu mais acho legal. Show do Iron, né? Eu gosto muito do Iron. A minha música preferida do Iron é Revelations. Que eu vou tocar aí. A minha é Hallowed by the Name. Puta, é Por que... será, né? Você sabe que a música Hallowed by the Name, eu não sei se é verdade, mas tem uma lenda que ela foi baseada na história do Conde de Monte Cristo. Lembra o filme? Não vi. Não. Monte Cristo eu conheço só o charuto. Não, então assista. Conde de Monte Cristo. Aliás, quem tá assistindo aí, não É legal? viu o Conde de Monte Cristo, é muito legal. É mesmo? Você já viu, né? É um filme sensacional. Agora, é difícil escolher uma música do Iron Maiden, né, gente? É essa aqui. Você escolhe, mas tem outras beirando ali, né? Hallowed by the Name, Fear of the Dark, Be Quick or Be Dead. Você sabe que Fear of the Dark é assim, eu não sei se é porque eu enjoo, mas todas essas músicas que tocam no rádio eu não gosto. Depois de um tempo passa a não gostar. Então as músicas que eu gosto normalmente das bandas são as músicas mais lado B, sabe? Afraid to Stranger, é legal. É legal, mas olha, acho que do Iron eu gosto de Aces High, acho muito legal. Revelations, acho muito legal. Children of the Man, acho muito legal aquela música. Phantom of the Opera, essa música é da época ainda do Paul Diano, ainda, não era nem o Bruce. Sensacional, solinho dele. E mais recente, mais recente assim, eu acho do álbum... caramba. Beijo, Di. Suzana, um beijão pra você. Tá na minha live aqui, a Suzana e legal. a Flávia. Dos mais recentes, eu gosto muito do... Caramba, eu sou mais que Bloba. É o segundo álbum depois que o Bruce voltou pro Iron. O primeiro foi o Brave New World, depois foi o... Eu gosto da música que dá nome ao CD. Você gostou da passagem do Blade Bailey? Gostei. Acho que ele é um puta vocalista. Eu também aqui. acho. O problema é que compararam, né? Comparar é o Isso, complicado. exatamente. Né? Quando você compara ele com o Bruce, primeiro que são muito diferentes, né? Totalmente diferentes. O que pegava, acho que os públicos reclamavam é quando o Blaze cantava músicas do Bruce. Isso. E aí era um problema mesmo. Mas eu, particularmente, amo Sign of the Crows. Eu acho um puta de um álbum. A música Sign of the Crows eu acho do cacete. E os álbuns solos do Blaze Bailey depois, cara, sincero, dependendo do álbum é melhor que do Iron. Ficou espetacular. Então, mas a questão dele cantar músicas que o Bruce cantava não acontece com o Bruce cantando músicas do Paul Dayano, né? Porque o Bruce tem uma capacidade vocal muito grande. O Bruce é um tenor, né? Então ele não tem dificuldade para. Foi no show do Iron. É diferente, né? Ele tá. Ele corre muito Sim. e canta com a mesma tonalidade. Ele fez um show logo depois que voltou da cirurgia de câncer dele, né? Na garganta, câncer na língua ele teve, né? E era uma incógnita, né? Será o que vai ser do Bruce depois de uma cirurgia de câncer na língua, né? Arrebentou, cara. Arrebentou. Tomara que seja o mesmo Bruce, né? Não, ele cantou já. Já cantou? Já. Ele veio no Brasil, inclusive, foi espetacular. Ah, foi depois? Foi depois. A última vinda deles foi Já depois. tinha feito, assim. Já, e destruiu. Na turnê do álbum Book of Souls. Espetacular. O Bruce é... Vida longa ao Bruce Dickinson. Eu preciso lembrar a caceta do nome da música agora, cara. É uma música recente do Iron.
do segundo álbum depois da volta do Bruce. Esqueci o nome do Iron, esqueci o nome do álbum. O nome do álbum é o nome da música. É a quinta música do disco. Eu lembrei a quarta, que eu gosto, chama Mount Segur também, e a quinta é... Dance of Dead, o nome da música e do álbum. Dance of Dead. Essa música é espetacular. É do álbum Dance of Dead. É o segundo álbum depois que o Bruce voltou pro Iron. Espetacular. Eu fui no show do Iron aqui em São Paulo, no Pacaembu, na turnê desse álbum. Quem abriu o show foi o Xamã, com o André Matos. Ficou bem legal também o André cantando. O André Matos canta pra caramba. Canta. Ele tá no Angra ainda não, né? Não, ele já saiu tem um bom tempo do Angra. Depois do Angra ele saiu, ele foi pro Xamã e agora ele tá numa carreira solo. A banda dele chama André Matos. Quando ele saiu, entrou o Edu Falassi. O André Matos, quando o Bruce saiu a primeira Ele vez... foi pra final. Foi pra final E dizem que ele só não foi, ele entrou no Iron por uma questão do Blaze Bayley sem inglês. E aí o fato da nacionalidade pesou. Quase que entrou lá no Iron. O Edu Falassi também foi convidado. Não chegou nas finais como o André, mas o Edu Falassi foi quem entrou no Angra no lugar do André Matos. Eduardo Falassi. Mas hoje eu ainda pus umas músicas legais. Semana que vem eu vou colocar só música alternativa lá do B total. Coisa assim que vocês não vão nem imaginar quem é que tá cantando. Vou colocar assim, banda lá do B total. O que é isso aí, cara, que você tá baixando aí, né? Você vai colocar também agora a trilha sonora do programa? Hein? Relaxa. Mas até isso também, mano. Eu sei que ele vai fazer, ele vai pôr isso aí de fundo quando a gente ia falando, né? Essas músicas meio... Exatamente. Meio... mestre de cerimônias. Cara, que música que não tem aí? O DBR sumiu, cara. Peguei tudo. Já? Bicho, aqui Tá ligeiro, hein? Boa noite, Walter. Um abraço, primo. Obrigado pela audiência. Manda um beijo pra Déia e pras meninas. Caramba, a família inteira tá aí. É lógico, a minha família me prestigia, né? Já que o senhor traz sua família aqui, a minha pelo menos assiste. Não, mas aqui a gente não tem nenhum parentesco. Não tem não. O Josenildo também tá assistindo ali. Um abraço, Josenildo. Oh, no other word be hearts. Josenildo, manda aí o telefone da sua unidade para eu falar aqui no ar. Se você quiser, manda aí o telefone. There no one with the rewards. Faz aí alguma There no promoçãozinha one para eu with the falar aqui no ar. rewards. Ozzy vai vir agora no Brasil, né? Vai. Diz que é o show de despedida, né? É nada. The Purple já fez 450 mil shows de despedida. Mas o Ozzy pode ser que seja mesmo, viu, cara? Pode ser que ele se vá, né? O Ozzy é sempre bom em ver, viu? Sempre que puder, pode ser o último. Aliás, depois do Dio, eu acho que ele é o segundo mestre do rock and roll, acho que é o Ozzy. Do metal ou do modo geral? O Dio é de um modo geral. O Dio, pra mim, é o deus do rock and roll. Pra mim, o Fred ainda tá acima dele. Então aí não deixei tão fácil de ser. Coloquei um cara também... Não, mas pra mim, o Dio é o deus do rock and roll. Pra mim, como cantor... Não é minha banda de sim, não. A gente tá falando do cantor, O Fred eu gostava muito porque a versatilidade dele era impressionante. Impressionante. Ele cantava ópera. Não, é demais. Então, Mas sem dúvida alguma, não tenho que falar do Dio, cara. Espetacular. O Dio você pode ouvir o CD inteiro falando que é um clássico. Não, muito bom. Um abraço, Agora eu vou te falar uma coisa. Um abraço, hoje um abraço, Flávio. Não se cuidou, se arrebentou. Mas acho que a voz que eu achava mais legal na época da minha infância era do Axl Rose. Voz legal. Hoje, só que assim, por que ele acabou? Ele não sabia cantar. Ele fazia, enquanto o Dio usava o recurso do drive, que é o que o Axl sempre usou para cantar de modo correto, que era no palato mole, né?
O Exxon não tinha técnica de canto, usava na garganta. Puxava ali, né? Como ele puxava na garganta, ele usava falsete com drive, né? Criou calo na corda vocal. Aí, bicho, fez 2 cirurgias e tá igual a Zé de Camargo agora. Sabe uma voz que eu gosto muito? É um rock, mas é um rock bem pra baixo do Creedence ainda. É o Rod Stewart. Rod Stewart é uma voz, assim, uma voz rouca. Aí não tem nada a ver com o estilo que a gente tava falando, Sim, né? sim. Tipo, Não, uma voz diferente. Mas a voz Bem do Rod diferente. Stewart, pra mim, Ah, a gente tá esquecendo de outro mestre do metal cantando, né? Rob Halford. Rob Halford. Rob Halford também. Acho que ele tá um degrau abaixo do Fred e do Gil. Coloca ele num patamar do Bruce. Em termos de cantar. No patamar do Bruce Dixon. Aliás, você vê no YouTube o vídeo dos dois fazendo dueto Rob Halford e Bruce Dixon. É espetacular, cara. Ah, Gil, top. Não, volta. É top mesmo, né? É verdade. É isso aí, Walter. Gil é o cara. Era, né? Finado Gil. Mas você vê como, não só pelo cantor, né? Mas é pelo que o cara representa, né? Tinha um cara que não cantava lá essas coisas, mas era legal pra caramba. Muito legal. Que era Nossa, eu preciso mais do Biloba, cara. Tô esquecendo. O cara do Motorhead, pô. Ó, o pessoal nas lives aí. Vocês estão vendo, né? Enquanto um trabalha, 2 só bate-papo, né? A gente tá interagindo com os ouvintes. Se ninguém interagir, né? É, exato. Como é o nome dele, cara? Eu gosto muito do David Coverdale. Coverdale. Agora tá bem caído, né? Mas cantou demais já. David Coverdale, na época dele. Você sabe quem é cantor de Purple, né? Você sabe disso, né? E ele fez fama no White Snake. Só que ele foi pro Deep Purple na época que teve o Ozzy saiu do Black Sabbath pra cantar que era solo. O Ian Gillan foi pro Black Sabbath antes do Dio entrar no Black Sabbath. O Ian Gillan no Black Sabbath. Aí o Coverdale saiu do White Snake e foi pro Deep Purple. E o White Snake foi sem ninguém. Ou pôs outro cara, sei lá. Aí depois foi voltando todo mundo para os lugares de novo. Sabia disso? O Coverdale cantando Black Knight, não? A voz dele mais né? Você quer ver um clássico do Deep Purple cantado pelo Coverdale? Burn. Burn é o Coverdale que canta. Ele gravou. É o Coverdale. Tanto é que se você olhar hoje, eles não cantam em show. Porque Não, ele se nega a cantar músicas que não seja ele que tenha gravado. Que pariu, hein, cara? Tô esquecendo tudo, cara. Meu nome é cantor do Deep Purple? Ian Gillan. O Ian Gillan, Ginkgo biloba. Para lembrar, o Ian Gillan se nega a cantar música que não tenha sido ele que gravou. Eles não cantam Burn mais. Meu, precisa gravar o seu spot, hein? Ó, vai entrar o meu agora. Sim. Você vai fazer uns textos pra gente gravar. É o... Vai entrar. Você terá princípios básicos para abordagem em casos das vidas convencionais. Boa noite. Aline, boa noite. Emergências, transporte da vítima e muito mais. Acesse o site da Unicosta para mais informações. unicosta.com.br. Unicosta, sua primeira e melhor escolha. Depois desse Scorpion. 10 minutos, cara, de Scorpion? Não pode ser. Não. Rush, depois do Scorpion. 5 minutos. Vai tocar qual do Rush? Muda, cara. Põe outro Rush aí. Por quê? Porque essa não é legal. Não, você manda no seu programa, que não começou ainda. Vou até por uma. Põe outra do Rush, cara. Do Chimbinha? Põe do Chimbinha. Foi uma chamada Spirit of Radio do Rush. Que é muito louco. Olha o White Snake aí. Cara, deu pau no meu Facebook, cara. Spirit of Radio. Foi pro caralho aqui o Facebook. O quê? Saiu da live?
Maria Paiva. Fala aí, Márcio, um abraço para você, viu? Henrique também, um abração. Pessoal, acho que caiu a conexão aqui da live do meu Face, mas estamos de volta aí já, tá? Lembrei, o nome do vocalista Motorhead era Lemmy. Lemmy Kilmister. Grande Lemmy. Você vai tomar partido, é isso? Não entendi. Não entendi. Você vai tomar partido? Como assim tomar partido? Eu sei se eu Igual, tomo padre, igual o nosso café? Ela é padre. Ah, você é padre. Mas não é uma partida, é minha opinião. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos... E o Wesley já convidou você porque treme nas bases, né? Formalismo, um bate-papo mesmo, entendeu? Eu vou só mediar um bate-papo, mais solto. Mas aí vai... Mas aí um fala, o outro fala depois, ou vai falando? Não, pode... Porque Abraço, a Sérgio. única preocupação minha é que normalmente quando a gente começa a conversar, vira uma lereia, ninguém conclui nada. Pode virar, mas meio controlado, né? Só não dá pra ficar Sei lá, talvez fosse melhor um falar, concluir o raciocínio, o outro fala. Monossilábico o programa. Mas não vai sair nada, então, né? Se eu perceber que tá Vai virar uma lereia. Não, vamos lá, é essa a ideia. Pode ser na porrada também, hoje vai ter porrada. Pode. Ó, tá na live aqui o Sérgio do hotel lá do Vila Remo, quem tiver precisando aí dormir num hotel. O hotel lá no Vila Remo, lá na estrada do M. Goimirim, 3100. Boa noite, Vrubleski. Obrigado aí por estar assistindo, tá? O telefone do Sérgio. Lá na Zona Sul. Ô, Sérgio, se quiser mandar o telefone aí, eu falo aqui no ar. Pra gente falar. Aliás, falando em Zona Sul, a galera que quiser fazer uma academia, pode procurar embaixo do hotel do Sérgio, a Academia HB Esportes. Telefone? Telefone 4171-0168. Ó, o Sérgio tá me mandando o telefone aqui, ó, o telefone do hotel dele, 5894-1622. 5894-1622. Hotel San Remo. Eu não sei, O cara. David Coverdale é um cara que gosta de gravar versão, né? Sim, Ele já gravou uns 450 mil versões da mesma música. Né? verdade. Eu não estou muito seguro em relação a ser melhor um bate-papo do que um debate. Não, vamos fazendo, porque eu vou ver os retornos de áudio aqui. Aí eu te falo. Tá. Né? Aí eu medio. Depois a gente tenta ficar mais solto. Telefone, não. Mais espontâneo. Hã? Alguém entrou no telefone? Não, hoje não. A gente vai lendo as interações do Face, entendeu? 5 minutos. Abraço, PC. Obrigado pela audiência. PC aqui, ó, assistindo. Meu chefe. Opa! Coitado do seu chefe. Ele é o responsável. Luciano, um abraço. Luciano Araújo. Aqui entrou aí Lu Alencar, o Alex Nascimento, o Nelson de Toledo, obrigado. Você manda risada. O Daniel pediu ajuda pro chefe, pra tia, pro primo, a família toda tá ali. Ó, o Sérgio tá falando aqui que no hotel dele, quem for lá e falar que tava ouvindo aqui, ó, 50% de desconto no pernoite. É nóis, PC. Bom, já tirei do alto. Por isso que eu falei, coloca Spirit Radio. Ela vai na minha que o negócio desenrola, entendeu? Você deixa o Wesley dessa parte? Então, eu tô preocupado, porque normalmente eu que escolho a trilha sonora. Ele já começou a meter umas ideias dele ali, vai cagar em tudo, cara. Isso aí é fato. Deixa eu escolher as músicas que o negócio fica legal, cara.
Você sabe a sequência que você... Meu querido! Hein? Você Oi? sabe a sequência? Aí, eu escrevi aí, pô. É, você sabe de cor? Não. E- Não sei não, e aí, cara. como é que você vai chamar as músicas? Então me dá um papel, pô. Só ver se dá certo. First, one, revelation, Rá! back, black, revenge. Ah, não, tá ali. Queen. Tá de último, Queen? Era a primeira, mano. Olha a sua sequência aí. Você põe o negócio depois. Eu escrevi na frente ainda, falei, eu falei, olha, não vai pela... Eu escrevi na frente a sequência. Ele escreveu conforme ele foi lembrando. Exato, Né? Depois, ainda quer que lembre na sequência ainda. Mas você ouviu falando pra ele? Eu falei, ó, não tá na sequência, veio aí que eu numerei. Essa música é do cacete. É. Pariu. Rush é muito legal, né? Tem várias boas, né? Rush é... Não, e o instrumental dos caras é espetacular, né? Os três são músicos excelentes, cara. Eu acho muito legal no show aquelas máquinas de lavar que os caras têm no palco, viu? Não. O show deles atrás do palco tem umas 20 máquinas de lavar que os caras deixam lá rodando, lavando roupa. É maluco os caras. E a bateria do Neil Peart é um negócio à parte, né? É um show à parte, né? Um abraço, Luana. Obrigado pela audiência. Um abraço, Noguinho. A voz do Garili, ela é bem fina, né? O bruxo, como os fãs dele o chamam, né? A gente vai, depois de abrir, já mete uma música de cara já, né? Antes de começar. A gente abre o programa e já mete logo Friends Will Be Friends, de cara do Queen aqui, que é pra... Um abraço, Carlos. Gabriela Moura também, um abraço. Obrigado, Nath, pela audiência. Tô abrindo os microfones para silêncio, só quando eu... De onde? Da rádio. Ah, tá. Tô falando há 3 horas que tá fechado o microfone. Isso não é foda, dominando os negócios dele. Mais uma reflexões. Pra conta. Nós. Da hora. Olha as viradas dessa música. Animal. Oi? Pode falar, né? Não, não pode. Por quê? Tá aberto o microfone. O que tem? Os caras estão vendo de falar. Não, mas na hora que eu abrir aqui... Vai ao vivo é assim. Não vai ficar... Vai falar de mim, ó. Salesman. Tá vendo? Salesman. Salesman. Vou falar a mesma coisa que o cara. Ô, Sérgio, a rádio é www.66brasilfm.com.br. .com. Ó. A Salesman. É de mim, minha música. Salesman. Daniel Porta, obrigado pela audiência. Hoje o tema é bem interessante, hein? Deus existe? Fica aí. Perfeitamente, senhor. Pode deixar. Tô dando boa noite pro povo, pros nossos ouvintes. Tá bom, na rádio. E aqui tá só pela live, né? Boa noite, pessoal. Está no ar o programa Reflexões, apresentado por Wesley Costa e Daniel Machado. No programa de hoje, vamos refletir sobre as questões: Deus existe? Deus criou o homem
ou o homem criou Deus, ou foi a mente humana que criou a figura de Deus? Qual a origem das religiões? Ao longo da história, argumentos contra e a favor da existência de Deus têm sido propostos por filósofos, teólogos, cientistas e outros pensadores. Os argumentos para a existência de Deus normalmente incluem questões metafísicas, empíricas, antropológicas, epistemológicas ou subjetivas e religiosas. Os que acreditam na existência de uma ou mais divindades são chamados de teístas. Os que rejeitam a existência de deuses são chamados ateístas. E existem ainda os deístas. O deísmo, do latim Deus, é uma posição filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, em vez dos elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta ou a tradição. A existência de um criador ou organizador do universo é a primeira causa da filosofia deísta. Em palavras mais simples, um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um criador, mas não pratica nenhuma religião, não negando a realidade de um mundo completo regido pelas leis naturais e físicas. A interpretação de Deus pode variar para cada deísta. E no programa de hoje, nós temos aqui um convidado, Fábio Costa, que veio aqui nos ajudar nesse debate, a fazer essas reflexões sobre o tema de hoje, Deus existe. E o Daniel, como sempre, aqui hoje, inclusive, seremos oposição aqui, Daniel, pelo que eu estou vendo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado por estarem conosco em mais um programa Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Estou certo que hoje o tema vai ser bem polêmico. Esse é o nosso terceiro programa. Vai ser a primeira vez que vocês vão poder observar o Wesley e eu a gente discordar, porque nos outros dois programas a gente concordou em tudo. Vocês estavam até dizendo que a gente só concordava, que a gente era muito... como é que eles usaram a palavra mesmo? A gente era muito... Estava do mesmo lado. Hoje não. Hoje você vai ver, vocês vão observar que estaremos diria se lados opostos é a melhor palavra, mas temos uma percepção diferente em relação à divindade e à forma de entendê-la, né? Então, vai valer muito a pena, estejam conosco durante todo o programa, que vai ser um debate bem interessante, né? Vamos dar boa noite aí para o nosso convidado, né? Fábio, né? Fábio, dá a sua boa noite, salve o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vim aqui hoje para participar do programa, dar minha opinião, um assunto bem polêmico, mas é um assunto muito interessante que provoca aí a cabeça das pessoas, né? Inclusive a curiosidade de saber se existe Deus ou não existe Deus, né? Sem dúvida. Então nós vamos discutir aí hoje sobre isso. E antes da gente começar a falar, como sempre aqui, vamos ouvir um bom e velho rock and roll. A trilha sonora do programa, evidentemente, fui eu que fiz. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostar também, cada um com seu problema. A primeira música que a gente vai ouvir é Friends Will Be Friends. É um baita de um clássico do Queen, tá? Um dos maiores cantores da história da música, de um modo geral, na minha opinião, Freddie Mercury. E este é um baita de um clássico. Espero que vocês gostem aí. Friends Will Be Friends, do Queen. Quer que eu comece a tocar, a cantar ela aqui, assim? Daniel, Sumiu ela? acho que vamos de AC/DC antes. Então é outra, vai. AC/DC, Back in Black, então. Depois a gente ouve Friends Will Be Friends. Back in Black também é um outro clássico do AC/DC. É o álbum de estreia do Brian Johnson como vocalista. E é o álbum de rock mais vendido da história. E é o segundo álbum da música mais vendido da história. Vendeu mais de 50 milhões de cópias esse disco. Aproveitem Back in Black com Brian Johnson e AC/DC. Você sumiu com Friends of the Friends, cara? Saiu, posso falar na live? Não, pode.
Adriano, a rádio ela é pela internet, você vai ouvir em www.66brasilfm.com. Pedro Graceto, um abraço pra você. Falei que se você entrasse lá, eu mandava um abraço pra você. Um abração pra você, obrigado pela audiência, tá? É nóis. 66 Brasil FM. Qual a melhor banda, Pedrão? AC/DC ou Queen, você tá dizendo? Boa noite a todos, a Ana está dizendo. Se não tivermos algo para ter fé, fica difícil conviver nesse mundo. Aí, ó. Ninguém explica Deus. Back in Black. Deixa o povo dar opinião, pô. Já não começa a cercear o direito de manifestação alheio, não, tá? Ô Isa, um beijo pra você para este programa e um beijo que eu fiquei devendo do outro programa pra você, Isa. Beijão. É nóis, AC/DC. Pedrão. A Isa, manda um beijo pra mim. Abraço, Adriano. Aí na live, vocês ouvem a música também ou não? Ou só na rádio? Eu pus alto aqui. Ouve baixo? Ô Graceto, Pedrão, fala se você tá ouvindo o AC/DC aí. Vou aumentar aqui. Se tiver, você dá responde aí se tá tocando AC/DC, se você tá ouvindo AC/DC. Isabela mandou um ai. É porque eu mandei um beijo pra ela. Eu fiquei devendo do outro Toca programa. Raul, ó. Toca Raul, PC. Ué. Só no outro programa, PC. Hoje não. Toca música gospel. Aí, A música gospel. Tem uma banda gospel chamada garagem, né? Garage. Tinha uma bem antiga que era alguma coisa de 83. Que era legal o som dos caras, cara. Dá pra ouvir sim, boa. Oficina G3 é legal. Gracetão, valeu, obrigado, cara. Toca Padre Marcelo Rossi. Não vai rolar, Isa. Eu sou católico, mas não vai rolar. Padre Marcelo aqui não vai rolar, não. Falou que dá pra ouvir, pô. Dá pra ouvir? Demônio. Dá pra ouvir a música só. A Livinha tá aqui online. Oi, Livinha, tudo bem? Beijo, Livinha. Beijo. E no fim, o Fred Mercury vai ou não? Você sumiu com a música, cara? Como é que consegue sumir com a música? Friends will be friends. Will, do futuro. ILL. Já apareceu ali, já. Apareceu ali. Deixar de segunda, então. A gente inverteu com Black in Black. Era a segunda, a gente inverte ela com... Isso. Hey, cause I'm back in black. Cause I'm back in black. Raiza. A Luciana falou que dá pra ouvir muito bem o rock and roll. Obrigado, Quero Luciana. Um beijo, um abraço bem gostoso pra Lara, minha filha, que tá me vendo ali, minha mãe, e a minha esposa tá falando que ela tá enlouquecida lá. Beijo, filha. Beijo, Larinha. Já queria a vinheta lá da MRV, hein, cara. Por que ela não aparece aí? Tá no oferecimento. E voltamos aqui com o programa Reflexões na 66 Brasil FM, ao vivo, aqui com o nosso convidado, Fábio Costa, com o Daniel nos comentários. E hoje, o tema de hoje é um tema bem interessante. A pergunta é: Deus existe? Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus? E para a gente começar, Daniel, eu vou colocar aqui uma palestra que uma pessoa até então considerada ateu, né? Ele deu uma palestra para alunos de medicina em 1999, que foi o Dr. Enéas. O Dr. Enéas foi um brilhante cardiologista, quase presidente da República, uma pena que faleceu antes disso, senão nós teríamos um outro país hoje. E o Dr. Enéas, numa palestra para alunos, numa aula, na verdade, para alunos, perguntaram para ele... Eu só não sei de onde você tirou que ele era ateu. Isso aí eu não sei de onde tiraram, não. As pessoas imaginavam que ele era ateu por ser... De forma alguma. Porém, ele não é teísta, ele é deísta. E a gente vai ver isso agora na entrevista dele. Então, eu vou colocar no ar aqui a entrevista do Dr. Enéas, dada em 1999 para alunos do curso de medicina,
Depois a gente fala em cima. Mas ela inteira é bem grande essa entrevista, hein? Vamos lá. Espetacular essa palavra. Espetacular. Já viu? Viu uma Espetacular. Eu sintetizei, tem um minuto. É espetacular. Aumenta pro pessoal da live ouvir. Quando você está falando, diminui, só atrapalha muito. A gente começa a conversar, Diminui o quê? de fundo que fica. Não Ah, atrapalha tá. muito. Meu, difícil tudo esse controle. Eu sei. A Miriam vai falar da Unicórnio. Uma palavra tem em média 6 letras. Tudo que eu tô falando é do cromossomo, ó. São 3 bilhões de letras. Se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 bilhões de palavras. 500 bilhões de palavras tem um cromossomo. Se uma página tem em média 300 palavras. E aí ele não precisou de divindade nenhum para justificar a fé, nada. Não é argumento. 300 palavras em cada página. Vai dar 2 bilhões de páginas no cromossomo. Se o senhor pegar um livro, Você já tinha visto ou você viu porque eu te mandei? Você já tinha visto ou você viu depois que eu te mandei assim no zap? Não, eu já tinha visto, mas não lembrava. Aí depois eu vi. Hoje eu vi o que você me mandou. E aí eu peguei só o Espetacular, áudio. né, cara? Espetacular. Você viu que eu trabalho, né? Entendeu? que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender. Somos todos corações, já nascemos com isso, com 4 minutos em cada cromossomo. Pois é. Então, segundo o Dr. Enéas, né, como vocês puderam ouvir, então, se nós temos 46 cromossomos por célula, logo temos uma enciclopédia de 184 mil livros de 500 páginas por célula no corpo humano. Até hoje ninguém conseguiu medir a quantidade de células no corpo humano. Mas há quem diga que o corpo humano tem por volta de 10 trilhões de células. E nós temos por célula 184 mil livros de 500 páginas. Então, essa fala do Dr. Enéas é para mostrar que a complexidade do elemento mais simples do corpo humano, né, de uma parte do elemento mais simples, que é uma parte da célula, que é um dos 46 cromossomos da célula, tem mais informações que qualquer humano com a sua capacidade humana teria condições de criar, né? Porém, Daniel, essa é uma fala deísta, né? Essa não é uma fala religiosa. Essa é a crença em Deus ou numa força superior. Sim. Deus talvez seja até uma criação, o termo, até uma criação humana, não a força. Sim. Mas que existe, então ele diz que existe, ele acredita que Sim, existe sim. uma força superior que rege a vida, que rege o universo. Sim. A questão aqui, assim, a gente precisa separar bem Deus de religião, né? São coisas bem difíceis, bem diferentes, aliás. Para mim é muito óbvio, muito claro a existência de Deus, de uma divindade criadora das coisas, né? No meu entendimento, você acreditar que tudo isso que a gente vê, e eu estou falando só dentro do nosso mundo, tá? Do ponto de vista da organização que as coisas são, você acreditar que isso veio de uma explosão. Primeiro seria o primeiro caso na história de que uma explosão constrói algo ao invés de destruir. Já vi explosão destruir. Explosão construir eu nunca vi. Esse é o primeiro ponto. E construir com uma complexidade e com uma perfeição do jeito que é hoje, né? Sem uma inteligência coordenadora disso, que isso eu dou nome a essa inteligência coordenadora de Deus, né? Eu acho praticamente, na minha opinião, impossível você não ter essa crença, achar que a gente veio de um grande de um acaso. A sua crença é dedução. Minha crença é dedução, sim. Como todas as crenças são deduções. Sim, você sai de um maior e você vem para um menor. Este maior é Deus. Este é o Deus que não foi criado. Esse que é o ponto. Não, mas ele é um criador. Você está falando de um
um Deus criado pelo homem. Isso Não. Já que é dedução é humana. Não, eu não estou falando de um Deus criado pelo homem. Prova... O Deus criado pelo homem é esse Deus que a gente vê hoje, que as pessoas matam por causa dele, que as pessoas ofendem por causa dele, que as pessoas excluem o próximo por causa dele. Eu não estou falando deste Deus. Este Deus, sim, é o Deus humano. O Deus... É o Deus das religiões. Não. É o de onde? Não, este Deus que eu estou falando, esse Deus que exclui... Esse que as pessoas matam, que exclui, Isso, que segrega, esse. Isso é Deus e religiões, sem dúvida alguma. Mas, veja, a gente vai ter um programa específico para falar de religião, onde eu vou poder falar sobre a minha religião em específica. Mas falando de Deus, para mim, o Deus não é o Deus destas religiões que fazem isso. Daniel, Ele está num patamar acima e diferente de tudo isso. Uma pergunta objetiva para você. Deus existe para você? Sem dúvida alguma. Por quê? Qual o seu embasamento para fazer essa afirmação? Por quê? Por que que Deus existe? Primeiro porque Deus, não adianta eu tentar explicar para você do ponto de vista físico ou do ponto de vista sensível a existência de Deus. Primeiro que você vai entender a existência de Deus do ponto de vista de você sentir isso. E do ponto de vista de você olhar em volta e ver a perfeição que é, apesar das mazelas, evidentemente, que é o mundo e que são as coisas. De novo. Será que é tão perfeito? Eu acho que é. Comentando aqui na live, se Deus existe, por que crianças morrem? Então, Marcos, a gente vai chegar nesse ponto aí também. Teoria, dá para responder. Que é a teoria de Epicuro, né? Que chama teoria do problema do mal. E ele diz exatamente isso. Se Deus é onipotente, onisciente, benevolente, por que o mal existe? Epicuro faz esse questionamento. Uhum. Né? Então, não é só bênçãos, né? Sim, São Tomás de Aquino já se preocupou em responder essa pergunta, tá? São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho, respondeu que Deus é tão poderoso que, mesmo dentro do mal, ele faz um bem maior depois. Todo mal que existe é para um bem maior e superior que vai acontecer depois. Eu vejo essa fala, me parece tão confortante. Mas sem dúvida, mas é muito confortante mesmo. Qual a lógica por trás disso? Onde está a razão? Isso é dedução pura. Isso é... Então, mas aí que tá. Se você quiser racionalizar Deus, não vamos conseguir. A gente não tem inteligência para isso. Não estou falando que não. Do ponto de vista racional, nós não entenderemos. É isso que eu estou dizendo. Mas a existência de Deus, aí quem quiser explicar Deus de maneira racional, na minha opinião, não vai conseguir. Deus, a gente não tem capacidade mental para entendê-lo. Ele está em outro patamar de inteligência. Nós temos uma fagulha dele dentro da gente, que é a razão. Mas será que a gente não consegue explicar? Porque a gente criou uma coisa inexplicável? Depende. Porque, por exemplo, antigamente, quando criavam-se deuses, que a ciência não tinha o poder de desvendá-los, por exemplo, a lua, o sol, a chuva, deuses mitológicos, como eram os da Grécia, todos foram desvendados. E esse deus abstrato que foi criado agora, ele não é tocado. Isso. Como ele não é tocado, a gente não consegue desmistificar ele. Sem dúvida. Então não foi criado um deus que não tem como desmistificar só para justificar a nossa falta do que fazer depois da morte? Não, na verdade esse deus ele não foi criado, esse deus intocável. Ele já existia e foi descoberto. Só isso. E foi descoberto através de experiências práticas. Você pedir para mim, para eu te provar... Descoberto. Deus foi descoberto através de experiências práticas? Exato. Através da vivência. De vivência do ser humano. Vivência sua. Então foi você que criou ou existe? Sem dúvida, a fé tá... Claro que tá junto. É a maneira de explicar o inexplicável de maneira mais... O problema é que a gente... É arrogante da nossa parte achar que a gente vai entender ou explicar Deus. Isso não vai. Mas não é arrogante. Isso... afirmar existe. Então, mas aí eu afirmo, você pedir para eu te provar a existência de Deus é como você pedir para uma testemunha ocular de um crime provar que o cara matou o outro. Não tem como. Porque eu só vi o outro matando o cidadão, não tenho como provar. Só que o meu depoimento vai ajudar dentro da minha teoria de que Deus existe. Mas não tem uma prova. Mas você viu? Eu vivencio Deus na minha vida todos os dias. Como? De várias maneiras. Sensações. Não, mas deixa eu Com te falar, sensações. por que Sem quem dúvida. Vivencia quer fazer com que quem não vivencia sinta a mesma coisa ou tem a mesma convicção? Aí é por outro motivo. Aí é outro motivo.
Veja, Deixa eu só dar uma lidinha aqui, Daniel, nas é que lives. você me fez uma pergunta. O Pedro está dizendo, a humanidade pratica o mal, não é Deus quem mata crianças. A miséria mata crianças, armas matam crianças, Uma o boa crime resposta. mata criança. Eu não concordo com o Pedro, eu já vou falar por quê. O André está aqui online também, o Alan. A Ana Rabelo está dizendo, ninguém explica Deus. Eu também acho que ninguém explica Deus. Exato. Mas o ninguém explica que ela Deus, falou, se não é vocês nesse sentido que você pensam- concordou com ela. Ana, me corrija se eu estiver errado. Ninguém explica Deus porque falta capacidade intelectual para isso. Ou eu entendi errado o que você quis dizer, ninguém explica porque não existe. Só não ficou claro para a gente aí. Fala o que você... Mas fale mais, Fábio. Você é o convidado. Você falou da Igreja Católica, você é católico, Não, eu né? não A falei, Igreja não. Católica afirma que o conhecimento da existência de Deus está disponível à luz natural da razão humana. Já outras religiões, como o budismo, não se preocupam com a existência de Deus. Me incomoda como a luz natural da razão humana. A razão humana, se eu for para a razão humana estrita, eu não acredito na existência de Deus. É que assim, quando a gente estava falando de Deus, né? Se a gente entrar dentro de uma doutrina católica, tudo bem, então vamos raciocinar dentro da doutrina católica. Toda doutrina que é criada, você estabelece algumas premissas como verdadeiras, porque você precisa partir de um ponto de partida. Se você não tiver premissas tidas como verdadeiras, você não desenvolve raciocínio Mas nenhum. quem estabelece as premissas? Então, dentro da doutrina católica, a Igreja Católica estabeleceu. Algum ser humano. Tá. Dentro Então a gente está seguindo regras de seres humanos. É que ele falou, ele não está falando de Deus, ele Não. falou da Igreja Católica. A gente está entrando em outra situação. Então, aí que tá. Quando a Igreja Católica, ou qualquer igreja, cria um conceito para Deus, ela parte de uma doutrina dela que ela estabelece premissas tidas como verdade. E essas premissas tidas como verdade são estabelecidas através da fé. São os dogmas, que você deve ouvir esses termos. Esses dogmas são o ponto de partida para você desenvolver uma doutrina. Se você questionar esses dogmas, Qual é a base desses dogmas? a base é a fé. Ou seja, a fé... A fé. base não é racional. É. A base dos dogmas não é racional. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático de um dogma da Igreja Católica, a Santíssima Trindade. Este dogma, que não é usado só pela Igreja Católica, você tem algumas igrejas evangélicas que também profetizam o dogma da Santíssima Trindade, ele é um dogma. A partir dele... A razão humana não pode compreender o divino em sua plenitude. Exato. Olha, eu tendo a acompanhar o raciocínio do Marcos, porém, eu acho que pelo fato de não compreender que eu sou agnóstico. Por isso que eu não sou ateu. Perfeito. Eu não tenho capacidade intelectual suficiente Perfeito. para dizer que Deus não existe. Perfeito. Mas também eu não tenho para dizer que ele existe. Você está perfeito. Então, por isso eu me declaro agnóstico. Isso. Eu vejo todo sentido na pessoa, numa Vamos pessoa falar um pouquinho mais, ser agnóstica. Sim. Ateu eu não vejo muito sentido. Porque o ateu... Mas eu acho que o ateu ele é tão presunçoso quanto quem acredita. em Deus. Exato, porque é a mesma dificuldade. Os dois lados Só são uma que a presunção gente... enorme. Não, mas por que vou falar por mim, tá? Não estou falando por todos os crentes de um modo geral. Mas eu vou falar por mim. No meu ponto de vista... É um carregador pro celular, galera. Eu não... tá aqui assim no programa, né? Não tá vendo lá isso aqui, não. Carregador de celular, né? Só para deixar claro. Por que eu não digo que é uma presunção da minha parte acreditar em Deus? Não. Porque eu tenho um aspecto, que esse aspecto é aquele que não dá para discutir, que é uma fé que é inerente a mim. Esta fé, por ela ser inerente a mim, e é algo que eu sinto e que eu vivencio na minha vida, isso faz com que eu não acredite apenas por razões racionais, porque eu sinto isso. E a fé ela é sentida. A fé ela não é entendida, não é compreendida. Daniel, vamos discutir um pouquinho mais fé no próximo quadro. É que você perguntou do dogma. Eu ia falar Não, da mas doutrina a gente católica. vai voltar. Vai voltar? nesse assunto. Tá bom, vamos lá. Tem muita participação aqui nas lives. Né? Oi, Pati, obrigado pela audiência. Tem muita gente participando. A Kátia Campos, o Estevão entrou agora. A Ana aqui está dizendo que não sigo religião, porém minha fé em Deus é inabalável e nada muda a minha crença. Ok. O Marcos Terra está dizendo, bandido tem Deus dentro dele. E aí? Né? Marcos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também na volta aqui. A gente vai tocar agora. Pediu outra música agora. A música do Daniel. Agora a gente, Friends Will Be Friends do Queen, que era para ter tocado na abertura do programa,
Mas o técnico de som nosso aqui, ele tá aprendendo ainda. Então vai tocar agora, viu? Um clássico do Queen. Curtam aí, Friends Will Be Friends. Voltamos com reflexões sobre o tema Deus existe. Pô, hoje tá legal pra caramba o programa, hein, cara? Participem aí pela live, mandem suas perguntas. Pode fazer perguntas também. Perguntem. Pro Fábio, né? Nós temos aqui 2 agnósticos e um coroinha. Então, façam perguntas aí. É triste a pessoa quando na argumentação começa a menosprezar o seu oponente. Isso é porque exerce nele um medo tão grande, no meio das ideias. Não, mas não é porque eu não sou. É só isso. Mas não seria? Eu era sacristão, que é bem diferente. Ali, ó, lá tá lá. Não tá lado a lado. Já voltamos. Ô, Graceta. Aumentei agora pro povo ouvir da live, hein? Obrigado. Ele tá aqui assim no meio da live, ó. Tem aí, ó. Tem aí, eu falei, porra, né? Aí porque, deixa eu falar na live que é carregador, porque ele tá assim, ó, tem aí, ó. Que isso, cara? Nossa, o pessoal não consegue. Tô rachando o bico aqui. Ah, Patrícia, do Caliento. Isso. Patrícia, um abraço. Mandar um alô lá pra Barranquilha, na Colômbia. Meu amigo Rubens Pulga tá pedindo pra mandar um alô pra ele. Um abração, A Rubens. Kátia tá te mandando um abraço. Oi, cara. Um abraço pra você. Tô com saudade. Você falou que ia lá me visitar, não foi. Me enrolou. Lembra? Um abraço, viu? Ouça essa voz, cara. Olha. Espetacular, né, cara? Ele é bom Sai demais, cantar né? demais, né, cara? Freddie Mercury é... Hold on to your hand. Renato, obrigado pela audiência, viu? Hoje tá bombando aqui. Deus existe? Manda aí seus comentários, suas dúvidas, perguntas, sua opinião. Participem, todo mundo aí, mandando suas opiniões, alguma pergunta que queira fazer para mim, para o Fábio, para o Wesley. Salve, Kleber. Um abraço. Participem com a gente. Eu vou entrar com os conceitos e vocês tacam para uma discussão, vocês dois. Tá bom. Entendeu? E eu vou lendo as Se for que eu não lives. consigo responder uma pergunta. Mas e o dogma? Aí eu começo Mas é que você fala meia hora, bicho. Mas não tem que fazer os bicho, últimos. mas é Tem difícil. que ser mais Mas conciso. não dá para responder o negócio. Responder de pai bola assunto assim, não tem jeito, mano. É igual conversar física Esse é quântica, um programa pra 4 horas. no mínimo. Esse é uma Aliás, a pra gente 4 pode horas. fazer depois, Deus existe 2. Né? Não, mas o de religião pode envolver tudo. Pode. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Tem. Tem Não sim. tem. Eu acho que tem. Não, Quando deixa vai- pro ar essa Sua igreja. questão. Vamos É que o senhor tem uma perseguição Eu não. específica, né? Eu não. Eu vou dar um dado pro senhor, que os comunistas da União Soviética mataram muito mais do que a Inquisição, Mas viu? você quer E justificar ninguém um erro fala com o outro? nada. Ah, é? Não, mas o comunismo foi agora que mas continua tem- matando. não, mas essa Lá justificativa foi há não muito tem. tempo. Ah, não tem perdão. Perdão não existe na vida. Não precisa justificar com isso. Não, mas não tem perdão. Não quero saber se tem perdão. Mas Ah, não tem como quer perdão pra saber? um, Tem que pra saber, outro. ué. Não, Não tem. vocês discutirem lá. Já pediu desculpa a igreja, já assumiu o erro. Não Mas tem perdão. então vamos soltar os bandidos. Não pô. tem perdão. Porque eles chegam lá na frente do juiz e falam, ô senhor. Não, mas faz 400 desculpa. anos. Se tiver 400 anos pode preso, pode soltar, então. Concordo com você. Tá Não. 400 anos preso? Então solta. Agora, os comunistas querem matar ainda hoje. Ainda hoje os caras praticam isso. E ninguém fala nada. Lógico que fala. Perseguição de cristão no mundo é o que mais se tem. Hoje, o que se mata de cristão nos países muçulmanos é uma vergonha. Ninguém fala Você nada. fala isso no ar que eu tenho a resposta pra você. O Responde Francisco agora, eu falo tá o ar de novo. perguntando Por que aqui. mata um monte de cristão no mundo Ó, islâmico? Coisa de Deus que você Vamos criou. aproveitar Deu só. nada, que eles Pera aí, criaram. ó. Que eles que criaram um Deus. Não, que peraí, escolhe deixa os eu pôr ordem no galinheiro aqui. Senão a gente não. outros. É. Quando voltar, vocês fazem essa discussão. Deus existe, está te ouvindo e vendo tudo o que está fazendo, mas não se preocupe, ele te ama. É a Lucélia. Minha prima também. O Francisco está dizendo aqui o que significa anjos caídos. Tá, é o cão. Anjo caído é o cão. Ou não, né? Precisa. Pode ser que ele saiu para dar uma voltinha, mas era o anjo mais brilhante dos céus, hein? Morning Star. É o Morningstar, é o Aliás, há Lucifer Morningstar. controvérsias de que ele foi expulso por Deus, né? Exatamente. Há muitas controvérsias Vamos a voltar. Ele respeito que veio disso. pra cá? Ele que quis sair? Não, mas ele Ó, não concordava. oh. Ah, mas como é que eu não vou falar com Deus? Na 66 Brasil FM, o programa Reflexões. Hoje com o tema Deus existe. Estamos aqui discutindo essa questão, né, do que é Deus, se Deus existe.
qual a visão que cada um tem sobre Deus. Nós temos aí muitas participações ao vivo pelo Facebook. Tá legal pra caramba hoje, né, Tá cara? bem legal. E para a gente continuar aqui, eu gostaria de colocar a visão científica da existência de Deus, né? E para a ciência, a evidência mais próxima, lembre-se, mais próxima da existência de uma concepção divina é a de que Deus possa, para que Deus possa existir, seria a descoberta de indícios de que o cosmos foi projetado, seguindo um propósito. Ou seja, não haveria, segundo a ciência, espaço para o acaso e o caos na criação do universo, Que legal, o surgimento da vida em nosso planeta. Que show de bola. A complexidade dos sistemas biológicos ou dos fenômenos físicos indicaria que houve um projetista guiando todo esse processo. Um arquiteto? Um grande arquiteto do universo. Mas será que o fato de alguns cientistas proporem essa pergunta não faria com que eles partissem necessariamente da necessidade, diga-se de passagem, reconfortante da existência dessa ordem no cosmos? Ou seja, a pergunta acima já não nasceria viciada do ponto de vista do método científico? Nos últimos 100 anos, pelo menos 3 formas de responder ao impasse acima foram exploradas. Primeiro, Deus não é um tema científico. Toca. Então, vamos discutir isso. Né? Sim, não é um tema científico, sem dúvida. Científico. Segundo, Deus é fruto do nosso cérebro. E o terceiro, a terceira resposta é conhecida como teoria do design inteligente, que defende que algumas das tarefas altamente especializadas e complexas do organismo, como a visão, transporte celular, a coagulação, entre outros, não podem ser explicadas apenas pela evolução. Essas tarefas seriam uma prova de que a vida seguiria um projeto específico. Então, essas são 3 possíveis teorias científicas, né? Mais teorias, como diz. Sem dúvida. Né? Não há. Mas você nunca vai ter prova para Deus. Não é assunto para ciência. Discussão acirrada aqui entre o Fábio e o Daniel. Né? E aí, agora é a hora. Não, é que eu tava. Fabião, vai lá. Então, você estava me citando a questão da Inquisição, né? E falando dos comunistas. Sim, falando das perseguições que existem em nome de Deus. Isso. Né? Você disse que não é um Deus que você acredita que cria essas perseguições. Não, na minha concepção não. Então, mas aí eu te digo que toda e qualquer atitude do ser humano em função de Deus é do Deus que você criou. Ou que você acredita. Não. Porque se não fosse ele, não haveria essas guerras. Não, lógico que não. As pessoas matam por um monte de coisa. As pessoas matam. As pessoas. Não, Deus é pro bem, o diabo é pro não. Discordo completamente. Você atribuir guerra a Deus isso é de um. Mas aí. Gente, mas peraí. Tá bom. Tudo bem, mas a culpa é de Deus ou da idiotice humana? Mas quem criou? Quem criou o quê? Mas qual a motivação? Se a pessoa não. Se a pessoa. Não. Então, peraí. Então prende a mãe do bandido. Que é ela que pariu o feliz. Mas ele não mata por ela. Mata por quem? Pode matar. Ele pode, às vezes ele pode roubar alguém pra cuidar da mãe, porque a mãe. É famérico, inclusive. Você não sabe o família. O cara dá 8 tiros no outro. Não, mas ele não matou o nome da mãe. Você não sabe. Não, você me apresenta um caso. As pessoas brigam e matam por um monte. O exemplo da mãe que eu dei foi um exemplo. O exemplo da mãe que eu dei foi um exemplo. O que eu estou dizendo é que é um estelionato intelectual se dizer que que a idiotice humana é culpa de Deus. Se a pessoa não entende o que Deus prega. Deus é culpa da idiotice humana. Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Deus é culpa da idiotice humana. Se o argumento de vocês fosse válido, todo mundo acredita em Deus, sai matando os outros. Não tem o menor cabimento que você está dizendo. Vou dar um exemplo. Acho que não. Eu mato alguém, por acaso? Não, você não, mas 100% dos presidiários que estão em todos os CDPs do estado de São Paulo são religiosos. Gente, que argumento. Vai num CDP e pergunta. Tá bom, então para a pessoa ser religiosa, o que importa é ela dizer, a prática não vale nada. Eu falo que eu sou, o que eu faço, o azar. Mas isso é só para... Gente, vocês estão atribuindo a Deus uma deficiência, uma incapacidade do homem. O homem dizer, olha, eu sou crente, mas se ele não exerce, se ele não age de acordo com a moral, vamos falar assim, nesse caso, cristã, ele não é. Não adianta chegar no presídio e falar assim, você é crente, sou. Dane-se o que ele responde. Se ele não age como tal, ele não é.
Eu podia dar uma resposta aqui, mas que eu não posso falar no ar, né? Mas o que reconhece é pela conduta. O próximo reconhece o outro pela conduta. Não é pelo que ele diz. Então você tá me dizendo Concordo. que... Então, Mas não concordo. Concordo. Verdade. Mas veja, eu não tô de... O raciocínio não é matemático. Não é porque eu digo, se eu acredito em A, eu nego B. Você não precisa de Deus para ser correto. Não estou dizendo isso. Precisa de Deus para quê? Eu não preciso. Eu preciso de Deus na minha concepção para minha salvação. Para quê? Para ir para onde? Para viver com ele onde ele me prometeu, no paraíso. Mas essa é a minha crença. Então, mas onde você leu isso? Quem te disse isso? Nós só acreditamos em Deus, em céu, em paraíso, porque alguém disse pra gente. Porque você não cria Deus pro cachorro, nem pra borboleta, nem pro elefante, porque não te interessa. Se ele morrer, não tem problema. Então, mas veja, é engraçado. De novo, já argumentei. A minha fé é sentida. Não é entendida. Você não vai começar, você não vai falar assim, olha, mas você viu, alguém te falou, você já viu o paraíso? Não, mas isso eu sinto. Que você não explica e atribui a uma palavra. Isso, para mim é essa sensação. Veja, e aí, dentro da minha doutrina, dentro do meu entendimento, a fé é uma graça, é um dom que Deus me deu. E eu não tenho, então. Quer dizer que eu sou destituído de uma graça. Cara, aí você questiona, aí você questiona a divindade. Não sou eu que vou te responder. Não, eu estou dizendo eu tenho a minha fé porque foi uma graça divina. Eu me senti agora excluído, eu me senti segregado. Você não acredita, você quer estar incluso? Eu não tenho esse dom. Então, quer dizer, você quer um desafio prático? Você quer um desafio prático? Vamos lá. Tá. Agora, se vocês vão fazer, eu duvido muito. Mas olha, vamos lá. Faça o seguinte, durante 2 semanas, 3 semanas, o tempo que seja necessário. Não, vamos pôr esse tempo todo, não dá muito tempo. Faça durante 1 mês, deita à noite. Certo. Eu fiz isso por anos. Não, peraí, vamos escutar. Deita à noite. Certo. E peça a Deus para ele se manifestar na sua vida. Tá bom. Mas faça isso. Eu vou te dar um desafio mas também. faça isso de fato. Não, assim, Deus, por favor, se manifesta na minha vida. Perfeito. Depois você vai me falar. Tá bom. Sabe por que eu cheguei à conclusão de que não Vamos fazer existia? com contrapartida, com desafio para ambos. Não tive resposta. Vamos fazer. Eu não tive resposta. Não tive ou você não entendeu? Ou você acha que Caramba, o raciocínio... Pô, mas precisa entender código Morse para entender Deus? Não. Deus manda uma código Morse... mensagem Não, criptografada. o código de Morse é mais fácil. Pode ter certeza que o código de Morse é mais fácil de entender do que Deus. Mas você não tem a dúvida. O problema é que você acha que Deus cabe dentro da sua cabeça. Não cabe, desculpa, cara. Mas não Deus, cabe na sua cabeça. Deus é um cara E não vai tão caber. bom, como dizem, que ele tem que mandar uma mensagem criptografada para mim? Não. Ele Eu não quer que eu precisa. entenda ele, Não. Ele não se importa. Você sente ele se você quiser. Ele não cabe dentro da sua cabeça, mas ele cabe no seu coração. Basta você querer. Faça o seu desafio. Porém, eu acho que é justo ter uma contrapartida aqui. Claro, perfeitamente. Bilateral. Vamos lá. Da mesma forma que eu vou passar Mas vocês vão fazer? Vocês vão fazer o desafio? Eu já aceitei o desafio. Já aceitou? Tá bom. Desde que Tá bom. exista um bilateralismo aí nesse desafio. Tá bom, também vamos lá. vou fazer no Tá. mesmo período que Tá bom. você vai desacreditar e você vai negar Deus por 1 mês Tá bom. e vai ver se sua vida muda em alguma coisa. Então a gente tem um problema, então. Ué, Mas você não vai conseguir fazer? Exato. da mesma Então, a forma gente que eu tem não que vou aceitar conseguir. os Então, não. Você tem todo o direito de falar assim, olha, eu não vou conseguir aceitar o seu desafio porque eu não acredito e não vou acreditar. E aí, se você me responder isso, eu não tenho o que fazer. Eu falo assim, tá bom, então não faça. Então, Eu já estou respondendo para você que eu não vou conseguir desacreditar. Então não tem como. E eu não vou conseguir acreditar. Então não tem o que fazer. Então não tem o que fazer. Né? Por isso que eu falei no bloco anterior que você me pedir para provar a existência de Deus é a mesma coisa de você pedir para uma testemunha ocular de um crime provar. Não vai acontecer. Isto é para mim. então, Eu não vou provar para você. Também é verdadeiro. Não foi eu que que criei. Eu tenho essa ligação com ele, graças a Deus. As pessoas com alguma crença, elas querem impor a sua De crença para jeito quem não tem nenhum, crença. eu não quero impor minha... Eu ninguém, de cara. forma geral. Assim, mas você quer uma explicação para isso também? Quando Tem. se declara ateu ou agnóstico, é um absurdo para quem acredita. Vem os dedos E apontando. não é um verdade. absurdo para quem não acredita ter alguém com crença. A gente aceita, não é? Então, eu acho que não existe um equilíbrio aí entre quem acredita e acredita por fé
e quem não acredita e não acredita por razões históricos científicas. Mas esse é outro ponto. De novo, a gente volta. É que assim, a gente precisa separar, no raciocínio, a gente precisa separar Deus do homem. É o que a gente estava falando agora há pouco aqui. Você querer justificar, culpar Deus pelas canalices que o ser humano faz, é a mesma coisa, não interessa de quem é o nome. Não. Gente, mas veja. Quando acontece uma coisa boa, a primeira coisa que o camarada fala é graças a Deus. Se ele tem fé em Deus. Esse aqui tem fé no diabo, fala graças ao diabo. O Jô deu entrevista falando, Deus me ajudou. Pô, mas e Deus não tá Deixa bem, cara, mas deixa a idiotice dele lá, falar o que ele quiser. Cara. Obrigado. Você poderia falar graças ao diabo, é um direito seu, cara. O outro time tava sem Deus. Não sei, podia estar os dois com o diabo. Deus veja, ajudou só um time. Olha como são as coisas. Você está questionando Deus porque o idiota eu só tô te dando chega. Não, mas dando essas pessoas falam a baboseira que elas quiserem. E isso não tem nada a ver com Deus. Não é para as pessoas. Você não tira a conclusão de Deus para o ser humano. Se você fizer isso. Mas quem acredita em Deus? São as pessoas. É tudo bem, mas no jogo de futebol, um lado acredita, o outro tem que desacreditar, senão não equilibra. Não é meio ilógico. Né? Mas, olha, desculpa, os argumentos de vocês estão muito rasos. Vocês estão pondo Deus de exemplo no jogo de futebol, cara. Você tá de sacanagem com a minha cara. E colocando um jogo de exemplo. Mas é um exemplo de uma idiotice. Mas o problema dele, veja, o fato dele acreditar não faz que o Deus dele seja do jeito que ele acha que é. Então vamos colocar o meu é do jeito que eu acho que ele é. O dele pode ser do jeito que ele é. Quer que seja, porque foi você que criou. Não fui eu que criei. Foi a sua cabeça que não criou. Não fui eu que criei. Não fui eu que criei. De jeito nenhum, ele que me criou. Mas o Jô criou o dele. Mas não sei, cara, do Jô. Pergunta pro Jô, cara. Chama o Jô num programa aqui. Você pergunta que o ele. O Marcos Terra tá falando, calma, pessoal, ó, vamos lá. Hoje sabia que ia voar a pena pra tudo que é lado. Hoje tava na cara, hein? Tem muitas participações aqui, queria agradecer a Nalva, que tá música assistindo, o Francisco, música não, vou ficar... O Marcos tá aqui, calma, né? Ele tá perguntando onde está o livre-arbítrio. Né? Isso é legal, a gente pode fazer um programa só desse aí, tá? Vamos agora mais uma música. Vamos lá. Daqui a pouco, porque vamos lá. Um chá de camomila. Aí é o seguinte também, não põe Proud Mary não, vai, pula. Eu não quero. Não, então põe Iron Maiden e Revelations aí, vai. Isso. Vamos ver Revelations também, que pra entrar no clima do negócio. Aí, ó, aumenta o som nessa porra. Desliga o nosso microfone aí da rádio. Porra, puta que pariu. Como que vocês sabem a audiência? Pela live? Pela live, ó, lá é a live da rádio. Quanto tá na live da rádio? Não dá pra ver agora. O DBA sabe, cara. Queria água. Cara, eu não sei se aquilo ali é água, mas deve ser de alguém, cara. Não, é minha, é água. Pode pegar. Mandar um abraço pro Eduardo Mendes, pra Andréa Roldan, que tá assistindo pela live aqui. Tatiana Correia. O Pedro Graceto. O Ivan também tá falando que tá ouvindo, hein? Cita eu aí. Não, o Ivan não vou citar. Abraço, Ivan. Esse exemplo aqui fora do ar, falando. Eu atribuí a Deus uma idiotice, uma conduta humana, eu prender a mãe do bandido. Mas tudo é atribuído? Não tem como. Erro. Veja, Deus, mas erro de quem? Ele acha que é um erro seu. Não, vamos citar um exemplo aqui. Eu não sou tão biblicista, porque para mim, a Bíblia tem parte metafórica, etc. Mas para mim, Deus é amor. Na minha concepção. Na concepção da minha igreja. Se Deus é amor, Deus está dentro de você. Cada um tem o seu Deus. Então, você tem o que você criou. Cada um tem uma fagulha de Deus dentro de si. Não, cada um tem o Deus que quer ter. Por que não? Por que não? Porque para mim não é assim. E para você é. Ou seja, é o que você criou e é o que eu criei. Pode ser. Pode ser. Vamos deixar pro ar, que isso aí dá pano pra... Mas, ó, não, eu uso um argumento melhor. Não, senhor, não tô, não. É a crença dele. Manda um abraço pro Rafael aí. Rafael, um abraço, primo. É a crença dele, ué. Esqueci de colocar o meu... Eu tô com, ó. Juan, um abraço, Juan. O Rafael Amaro, fala com o Rafael lá. Rafael Amaro, um abraço. Rock and roll na veia, Rafael. Esse livre-arbítrio também é legal, viu? Que esse aí eu tenho um ponto. Tem um livro chamado Confissões de Santo Agostinho, que é espetacular. E um dos temas... Né? Eu gosto. Você gosta da Guerra do Gabriel também? Do filme Revelações lá? Não assisti. Assista. Revelações 1, 2, 3, acho que vai até o 7.
E Muito legal. esse Inclusive fala da expulsão de Lúcifer do paraíso. Confissões de Santo Agostinho, não, tô falando de filósofo de verdade, não sei quem que é esse cara, se é cineasta, não tenho eu comparando, tô falando de um filósofo. Santo Agostinho, ele trata em uma parte de Confissões sobre a aparente incongruência entre o livre-arbítrio e a onisciência de Deus. Como é que você pode ter livre-arbítrio sendo Deus onisciente? Ele fez uma obra para explicar isso. É espetacular. Se você analisar do ponto de vista só da razão, não vai rolar. Aí é onde Santo Agostinho... Não leia. Santo Agostinho, ele tira Deus do patamar de entendimento humano. Mas Deus não está no patamar de... Por isso que pode conviver o livre-arbítrio. Do ponto de vista racional, o livre-arbítrio e a onisciência de Deus é impossível existir as duas juntas, concorda? Porque eu não tenho livre-arbítrio se Deus sabe de tudo. Eu não tenho chance nenhuma de fazer algo que ele não saiba, porque ele sabe de tudo, concorda? Sim. Ele fez uma obra, a coisa mais linda. Mas leia. Mas se Deus é Leia, onipotente, nem por que que ele seja não pra cria uma você. pedra tão grande que ele não possa carregar? Nossa, esse argumento é outro também, dos piores. Né? Vocês estão pegando em Google os argumentos, né? Pelo amor de Deus. Carlos, um abraço. Regiane também. Tá Mas aqui, leia, um nem abraço. precisa você criticar, é espetacular essa obra. Porque tenta raciocinar arte da isso. guerra, né? Tem que ler. Vou ler. Arte da guerra. Vou ler. Mas leia do Maquiavel, que é melhor do que Inzu, tá? Maquiavel eu já li. É espetacular. Eu acho melhor que a do Inzu lá. Aliás, a gente foi numa palestra, né? Sobre Maquiavel. Sim. Filósofo mais incompreendido que já existiu na vida, viu? Criaram até um adjetivo para ele de maquiavélico, sendo algo ruim. E ele não tinha nada de ruim. Ele só separou a moral da política, que, aliás, é o que vem acontecendo a vida inteira, né? E esse senhor que está aqui comigo, vulgo seu irmão, vai ter o prazer de ir junto comigo na cripta de Nicolau Maquiavel em Florença. Visitar agora em abril. Não fui convidado. Estará comigo. Mas ele que me chamou, viu? Aliás, o que ele mais vai ver nessa viagem é amor. Ele vai, ó, na mesma igreja, e vamos falar de filosofia, hein? Na mesma igreja, você tem enterrado Maquiavel, Galileu Galilei, Dante Alighieri e Michelangelo, na mesma igreja. Nossa. Um do lado do outro. Ó, o Herbert está aqui participando ao vivo. Vou pôr essa pergunta. Herbert, vou pôr sua pergunta quando voltar do intervalo. Nem vou falar com o Daniel, que para ele não começar a discutir agora. Lá. Já tá, ele pega só as perguntas que é pro argumento dele. Deixa que a sua pergunta vai para depois do E em intervalo. Paris, a gente vai visitar outros mortos também, que a gente vai no Panteão em Paris, e a gente vai visitar as criptas de Jean-Jacques Rousseau, que fica em frente à de Voltaire, Alexandre Dumas e Victor Hugo. A Tatiana está falando, Deus é uma fonte de energia. Vou ver um monte de morto. Mas que Eu gosto de ver habita morto. dentro de cada um de nós. O Carlos, grande Wesley, cheguei no final do papo. Não, tá pegando fogo aqui, Carlos. Que isso aí? Que Carlos? Manda de novo, que não deu para ler sua mensagem. Essa música é muito Não é o louca, né, melhor cara? guitarrista, né? O Jake Gears, mas Pessoal, toca muito, né? Ah, os três são pessoal, bons, né? Não tem pessoal- nenhum espetacular, mas os três são Pessoal bons. que está pelas Mas é que eram lives, só duas, é né? só uma explicação. Às vezes Os vocês, vai transmitir essa- quem está assistindo pela live, na verdade, está assistindo os bastidores do programa. Então é importante que vocês ouçam o próximo programa pelo aplicativo, para conseguir ouvir a programação na Derek íntegra, Guedes com entrou toda a programação depois. musical. Vamos voltar. Se não me engano, ele entrou no... Eu acho que foi no Fear of the Dark que ele entrou já. Dave Murray é demais. It is you. Não tira It is you, não. Isso, agora pode tirar. Você está ouvindo na 66 Brasil FM Reflexões com Wesley Costa e Daniel Machado. Voltamos então com o programa Reflexões, que hoje trata de um assunto que já deu aqui bastante discussão, acaloradas discussões. Estamos refletindo sobre a questão: Deus existe? Né? Então nós temos visões aqui bastante controversas, nós temos pontos de vista bem distintos,
E eu quero voltar colocando para o Daniel aqui, para o Fábio, uma pergunta que foi feita pelo Herbert aqui na live. O Wesley adora, ele só coloca as perguntas de quem discorda de mim. É impressionante. Mas é óbvio que é. Quer apostar? Vamos lá. Eu não conheço você, né? A pergunta é, se Deus existe, por que não temos grandes milagres nos dias de hoje? Por que ele não abre o mar e resgata o submarino argentino? Puta que pariu. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Uma pergunta desse nível, cara. Você quer que Deus apareça no Google? Primeiro, cara, vamos lá. A primeira questão é a seguinte. Você sabe o propósito, o porquê do que isso aconteceu? Você sabe se essas pessoas que estão lá... Veja... explicação rasa. Foi explicação rasa. Não. Deus só tinha propósito grande antes. Agora não tem mais nada que Mas por quê? Você acha que o milagre de Deus tem que estar no Google, é isso? Não, mas tem que sair na Globo. Aparecia, se não sair na Globo... Fazia um milagre? Te dou um monte. Não, dá pelo menos. Os corpos incorruptíveis da igreja. Vamos entrar então. Vamos entrar nesse ponto. Vamos lá. É um monte de corpos incorruptíveis. É uma farsa. Falou aqui o cientista. Primeiro, esses corpos o mais legal, o mais legal disso, o mais legal, não, primeiro que ele falou que é uma farsa, agora falou que tem vários, agora fala que tem vários, e veja, ele sinceramente, ele acha... Fala, então fala, vai lá, vai. Os corpos incorruptíveis é uma farsa da Igreja Católica quando atribui os corpos incorruptíveis a um milagre. Não tem milagre nenhum ali, é um fator bioquímico, um fator ambiental, né? Inclusive você tem vários outros corpos incorruptíveis que não tem nenhuma relação com a Igreja Católica. Inclusive, vou dar um exemplo, as crianças nos Andes, né? Tem corpos de crianças lá incorruptíveis que não foram santificados nem nada. Só mais uma coisa, quando você lê a justificativa da igreja para tratar os corpos incorruptíveis da igreja como santos, ela destitui todos os outros que se corromperam, que foram comidos pela terra, de santidade. Não, lá vem de novo, lá vem o raciocínio matemático. Eu não sei, você tem uma formação em humanas, não sei por que você pensa binário, é 1 ou 0. Não é assim. Não, é um raciocínio... Não é lógico. Não, lógico não é se é um ou outro não. Não é preto ou branco. Eu tô dizendo se é agora eu posso responder? Vou responder. Vamos lá. É engraçado você falar que são fatores biológicos, climáticos, etc. Sendo que em Roma você tem alguns corpos só dentro da igreja e a Roma tem o mesmo clima para todo mundo. É isso que é interessante, né? E porque só tem dentro da igreja, fora não tem? Dentro da cidade de Roma tem um monte de clima diferente para todo mundo. Para. Para com isso. Mas aqui dentro da sala, que isso? clima ali fora da sala. Tá bom. Tudo bem. E esta variação de um ar-condicionado é o suficiente para um corpo ficar perfeito ou outro não? É o suficiente para aqui dentro estar refrigerado e lá fora está quente. Tudo bem, mas não é o suficiente para permanecer um corpo durante 600 anos? Wesley, seria muito raso da nossa parte achar que esses corpos estão lá com uma cacetada de anos lá, que já teve um monte de cientista estudando, e aí você aqui dizendo que é... Tudo bem, não estou falando... Mas não estou dizendo que os santos só estão dentro da igreja. Quem falou isso? Mas quem falou que os santos estão dentro da igreja? Veja, o critério... Não atribua algo a quem você... A instância que você desconhece totalmente. A igreja nunca falou que só tem santo dentro dela. Para com isso. Ela nunca falou isso. Eu acredito. Me dá um exemplo de milagre. Atual. Um exemplo de milagre que tem acontecido nos dias de hoje. Mas vamos lá. Me dê um exemplo. Vamos lá. O exemplo de um milagre. Você quer um exemplo? Deus é muito poderoso, né? Eu acho que na minha opinião. O milagre dele. Aqueles 4 rapazes da Chapecoense ter ficado vivo no avião cair. Isso é um milagre eu acho que é um milagre aquilo. Certo. Então todos foram punidos. Cara, aí que tá. De novo, raciocínio binário. Não, se é isso, não é isso. Não, mas se assim, não é não. Bicho, não coloque pra mim responder o critério de Deus em relação a quem que vai morrer ou quem vai viver. Eu não tenho essa pretensão e não tenho essa capacidade. Eu apenas respondi que aquela situação daquela pessoa sobreviver, na minha concepção, é um milagre. Agora, se os outros morreram, eu não sei por quê. Agora, Wesley, não fale que a Igreja Católica só diz que tem santo dentro dela, porque isso não é verdade.
Isto não é verdade. Deixa eu concluir Pode. mais uma pergunta pra você. Quem determina que um corpo vai ser incorruptível ou não é Deus. É ele. Então você vai ter fora. Porque na visão científica, o que determina se um corpo vai ser incorruptível ou não é um fenômeno que se deve geralmente às condições de preservações favoráveis, como baixa temperatura, ausência de oxigênio nos caixões. Condições específicas de temperatura, de umidade, podem levar à mumificação natural. É verdade. Dentro da cidade de Roma, que é o mesmo clima, não, mas é verdade, tem ar-condicionado, então é um clima diferente. Pelo amor de Deus, cada argumento aqui é de chorar. Mesmo com ar-condicionado na sala, tem corpo que ficaram incorruptíveis. Não, é triste ouvir isso, DBAG. É triste, porque aqui o clima é diferente, porque ali tem ar-condicionado, aqui não. É de chorar um argumento desse, né? Pelo amor de Deus, O cara. seu Deus é tão poderoso a ponto de fazer milagres, não é? Vamos voltar aos milagres. Desse assunto. Já deu uns, pediu Não, deu mas aí. eu quero mais sobre os Pessoal, milagres. quer mais? É difícil, cara, eu não sei. No final do programa. Já? Deixa eu só concluir. Ele tocou nem 3 músicas, pô. Tocou só 2. Só concluir isso. Você acredita que uma pessoa que vai na igreja e peça a Deus uma situação de uma doença ou de uma cura é um milagre? Pode ser que Sim sim. ou não? Pode ser que sim. Não, não é sim ou não. De novo, raciocínio Não, na matemático. sua É visão. difícil, hein? Mas eu quero saber na sua Mas visão. não- pode ser que sim, cara. Não sei, depende. Depende. Existe ou não existe milagre, então? Existe. Mas não sei se. Me dá este caso, se fizer milagre, não sei. E Deus é poderoso. O Totalmente. para qualquer coisa. Onipotente. O Pessoal, dia que você me mostrar Vai falar da cara, pedra deixa eu aí? só Tá concluir isso. chegando. Vai, Só concluir vai isso. falar O dia da que- pedra de novo? Não, vou falar Ah. da... O dia que você me trouxer um milagre de uma pessoa que entrou sem braço na igreja É. e saiu com braço. Vai na Aí eu Universal que tem, cara. Sem braço e saiu Vai com lá. braço. Procura o Eu Edir duvido. Macedo. Eu te dou a igreja Aí certa. eu acredito. Te dou a igreja certa pra Ele ir. não criou Vai no homem. Templo de Mas ele não Salomão. criou homem. Esse que você quer, vai no Templo de Salomão. Não Que lá existe. tem tudo, cara. Sai Não. com 8 Ó, pernas, pessoal, sai com dinheiro. Não é verdade? Próximo programa. Vai lá. Isso aí. Nós estamos aqui já no final do programa, faltando alguns minutos para o encerramento. Deu para perceber que esse é um tema que Porra, esse desperta programa aí foi muita foda, cara. discussão. Eu Esse- acho até interessante a gente voltar. Vamos fazer Deus Existe 2. Exato. E ter outros convidados aqui, eu acho que é até importante o Daniel convidar mais alguém para ficar. É melhor não, porque senão já não ficou bom pra vocês hoje. Vai chamar mais. Se eu trouxer mais. Já não ficou bom pra vocês hoje. Se eu trouxer mais gente aqui. Eu queria muito agradecer a presença. Foi de espetacular, todos hein, aí pessoal? pela live, né? Mandar um beijo, um abraço para todos. Em especial, eu quero mandar um beijo para a Flávia, minha esposa que está aí ouvindo. Flavinha, um beijo. Eu também quero mandar beijo no final eu queria agora. passar a palavra para o Fábio para ele fazer as considerações Considerações finais. finais. E se despedir do pessoal aí. Eu quero agradecer o convite de ter vindo aqui. Esse tema é um tema muito bacana, que dá muito assunto, né? Muito. Eu falei, se tivesse 4 horas de programa, a gente Ficava 4 ficaria horas. aqui. Sem E para dúvida. terminar, quero mandar um abraço para todos que estão ouvindo, em especial para minha esposa, Ivaneide, para minha filha Lara, que minha esposa disse que deu uns pulos lá quando eu falei o nome dela. Então, um abraço para ela e um beijão para vocês. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que entrou na live do dia de hoje, todo mundo que ouviu a gente também via aplicativo da rádio. Foi muito bom passar mais esse programa aí com vocês, essa 1 hora. Realmente o tempo para este tema é muito pouco. Queria mandar um grande beijo para Amanda, minha esposa, eu te amo, você sabe disso. Queria mandar um abração para o meu cunhado Anderson Ronha, que não está assistindo agora, mas que depois certamente verá. Um beijo para minha mãe, que eu vi que ela entrou ali, mas não sei se ela ainda está assistindo. Um beijo, mãe. Mandou um beijo para o pai também. E, pessoal, eu vejo vocês na próxima semana. Qual que é o tema do programa na próxima semana, Wesley? Já tem ou não? Sim, na próxima semana nós vamos tratar sobre. Só um segundinho aqui. A questão da adolescência. Tá. O caminho da adolescência. É um tema também interessante, pessoal. O caminho da adolescência contemporânea. A gente vai aí ver as diferenças entre o adolescente de ontem, o adolescente de hoje e o adolescente de amanhã. Exato. E aí, a gente conta aí com a participação de vocês. Estejam conosco na semana que vem de novo. E mais esse tema aí, se preparem para mais um programa aí bem bacana, porque aquilo que eu não domino, eu conheço muito, tá? Então, um beijo para vocês tudo aí e até a semana que vem. Vai pôr a música. E para fechar o programa, não deu para tocar quase nada hoje de música, Vocês né? falam mais que tudo, Mas né? para fechar o programa, coloca First and Last and Always, do Sisters of Mercy, que é um puta de um clássico, Sisters of Mercy. Coloca aí que essa música é espetacular. Ok.
Beijo para todo mundo. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pelas participações. Foram muitas as participações pelas lives. Não deu para ler todas as mensagens, mas eu agradeço a participação de todos. Todas as mensagens serão lidas por nós depois no offline e serão, à medida do possível, se houverem perguntas, serão respondidas. Tá bom? Então, agradeço de coração a participação de todos. Esse foi o programa Reflexões, ao vivo pela 66 Brasil FM. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, das 21 às 22 horas. Aguardo vocês no próximo programa. Queria, antes de terminar, agradecer a presença do mantenedor da rádio, nosso amigo, irmão, Debiage, que está aqui morrendo de sono. Tá com sono hoje, hein, cara? Tá com sono hoje, hein, cara? Né, conosco. Obrigado pela presença, Debiage. Então, vamos lá, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Fiz Circumcision of Mercy aí, viu? Com Wesley Costa e Daniel Machado. Tô tocando, né? Aí, ó. Aumenta aí o som. Essa música é do cacete, cara. Pessoal das lives, tchau, obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Dum, 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 dum.